Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia Vieira, eu sou do primeiro ano A. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, a Gabritney, do primeiro ano A também. Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius Canejo, do primeiro ano A. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Enzo, eu também sou do primeiro ano A. E hoje a gente tá aqui para gravar o segundo episódio do Podsex, podcast sobre educação sexual. E hoje, pela primeira vez, a gente tem o nosso convidado, nosso primeiro convidado. Hector, pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sou Hector, professor do SENAC, do ensino médio, da área de ciência da natureza. Muito bom estar aqui com vocês. Então, hoje a gente pegou outros tópicos para conversar aqui no nosso podcast e hoje a gente vai conversar sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre identidade de gênero e sobre a LGBTfobia aqui no nosso país. Então, gente, como a gente começou agora, a gente pode começar falando do primeiro tópico da comunidade LGBT, que é tipo, a gente deu início nisso já no último episódio, que é a dificuldade na adolescência, principalmente por causa de família ou por causa da escola, né, de se assumir para os outros. E da última vez a gente chegou a falar que não era um negócio muito necessário isso, mas às vezes incomoda as pessoas, né, gente? Como vocês se sentiram nesse momento? Então, eu me assumi primeiramente bissexual pra minha mãe, eu tinha 13 anos. E eu preferi me assumir pra ela primeiro porque eu tinha medo do meu pai. Eu não sabia o que ele ia pensar, não sabia se ele ia apoiar ou não. Então eu cheguei chorando pra ela já com uma puta crise de ansiedade, tentando falar: mãe, então eu gosto de homem, mas eu também gosto de mulher. E aí na hora ela não entendeu, porque na cabeça dela ou você gostava de homem ou você gostava de mulher. E eu falei: não, mãe, não é assim, existem outros tipos de sexualidade, não é só ou homem ou mulher. E tive uma conversa muito boa com ela. Ela disse que por ela, óbvio que estava tudo bem e que se acontecesse alguma coisa comigo, era bom ela me contar, porque com certeza ela iria resolver isso na porrada. E eu pedi pra ela poder falar pro meu pai, porque eu não tinha coragem de falar pra ele. No fim, a minha mãe falou pro meu pai e até hoje eu não entendi direito como foi a reação dele. Minha mãe disse que ele aceitou de boa, mas na cabeça dele ia ser uma fase. No fim, lógico, não é uma fase. Mas depois eu acabei criando coragem para pegar para conversar com ele e foi muito bom, porque ele entendeu e disse que independente de tudo ele me amava, porque eu era filha dele. E em questão de família, eu sempre tive um apoio muito grande, porque eu não sou a única LGBT da família, né? Tem muita gente. Por conta da família de mãe, agora da família de pai é outros 500. Acho que lá ninguém sabe que eu sou... Que agora eu me descobri pansexual. Não sei se lá alguém sabe, acho que quem sabe é a minha prima. E só, porque lá eles são bem cristãos, sabe? É muito ruim eu saber que, tipo... Eu sou aberta 100%, mas ainda me resta um pouco de medo ali, sabe? De, tipo, sair na rua e, sei lá, se eu estiver namorando uma menina e de, tipo, acontecer qualquer coisa comigo, sabe? Me dá um medo e acho que é pior saber que esse medo não vem nem da rua, mas o pior medo que vem é da minha família, do que eles podem fazer comigo, sabe? A minha prima, ela é bissexual, mas ela fala isso pra mim, não fala pro resto da família, porque quando uma amiga dela comentou na foto que ela era gatinha, o pai dela quis exorcizar ela na igreja. Então eu fiquei tipo, eu tô com medo de falar o que eu sou ou não. O importante é que a minha mãe aceita de boa, meu pai aceitava de boa, minha irmã aceita muito de boa, da família da minha mãe é muito de boa. Essa foi a minha adaptação. Agora o único medo mesmo é da família do meu pai. Então, o que você estava falando sobre ter medo de sair na rua, isso é muito assustador de saber que a humanidade chegou ao ponto de um ser humano ter medo de sair de casa. Mas em pesquisas relatam que esse ano
o índice de homofobia cresceu 33% no país. E acho que de nós todos a gente provavelmente conhece alguém que já sofreu homofobia ou coisa do tipo. E como vocês reagiriam se isso acontecesse em algum lugar que você se sente seguro? Por exemplo, dentro de casa. Fala, Hector, tá muito quieto. Tá, vou falar. Mas eu queria falar primeiro do que você comentou também, assim, que eu achei bem... É bem uma situação comum que muitas pessoas LGBTs passam, né? Eu passei também por essa situação em outro momento, né? Em outra circunstância. Mas o meu contato para falar com a minha família também foi primeiro a minha mãe, que tinha uma abertura maior, né? Dentro da família. Então... E aí eu fiz nesse momento que minha mãe e meus pais já estavam separados. E eu já tinha uma outra idade também. Então demorou muito mais tempo. Eu já tinha mais de 20 anos. Então foi um processo de autodescobrimento que ele foi demorado porque a sociedade ela padroniza as relações, né? Sim. E ela cria essa norma, né? De como que a gente deve ser e o que esperam da gente. E a gente se cobra enquanto isso, né? Isso é muito complicado, porque a gente acaba... As pessoas, né, LGBTs, elas vivem essa... A gente pode falar dupla vida, porque ou você assume, no momento que você assume, você tem o paradoxo de lidar com a rejeição, a possibilidade de rejeição e violência que a sociedade, né, exerce, enquanto a não aceitação, né, da sexualidade, né, da livre sexualidade, ou a gente tem a possibilidade de não se assumir e ficar isolado, né, sem apoio, com falta de companhia, né, se isolando cada vez mais. E isso pode causar, tanto um quanto o outro, problemas psicológicos. Então a gente vê que dos dois lados, a gente tem consequências aí que são bem marcantes para a população LGBT. Né? E não é à toa que a população LGBT, os casos de violência, eles aparecem nesses dois caminhos, né? A violência e a questão de se assumir. O processo é o seguinte, né? Você tem que se assumir primeiro na família, depois para a sociedade, depois no trabalho e depois nos espaços que você frequenta. Então é um assumir diversas vezes, são diversos espaços, né, de quadros sociais que a gente tem que ficar preocupado com esse processo de se demonstrar quem a gente é mesmo e lidar com as pessoas, né, nesse caminho de as crenças que as pessoas têm, os valores, as rejeições, né, que são caminhos, é uma intersecção, né? A gente fala desse tema muito quando a gente está lidando de sexualidade e outros temas também como raça, gênero e sexualidade, a gente está falando também em etnia, a gente fala de uma intersecção, né? Porque sempre tem a questão de crença, ela interfere na questão de aceitação da sexualidade, né? A questão de gênero está envolvida aí também, porque a gente tem os grupos trans, né? Ainda dentro também da identidade de gênero, então são muitos aspectos, né? Então é bem complicado. Nossa sociedade precisaria avançar muito ainda. E isso vem com a educação sexual que vocês estão promovendo, que eu acho que é muito importante. Em todos os caminhos, vertentes, desde a televisão até a escola, né, em espaços midiáticos que a gente tem acesso, mas de qualidade. Não de modo pejorativo, com piadas, né, utilizando, por exemplo, as pessoas trans, né, ou com uma identidade de gênero específica como caricatura, né, para fazer piada ou algo do tipo em programas de humor, por exemplo, que é o que acontece. Uhum. O fato de você se assumir não é só ruim por ter essas etapas, mas sim porque você ter que assumir já é ruim, sabe? Como se você nascesse heteronormal, entre aspas, e depois você ter que contar que você é LGBT, tipo, como se fosse diferente, sabe? Não custa ser uma coisa normal você gostar das pessoas, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que eu já acho ruim, o fato de você ter que se assumir pros outros, sabe? E ter que deixar claro, então, eu sou dessa sexualidade, eu tenho essa orientação sexual, sabe? Isso já é uma coisa que pega, entendeu? Sim, a sociedade, ela cobra, né? E ela cria essa pressão em todas as pessoas, né? A gente geralmente argumenta que não são só as pessoas LGBTs que sofrem com isso, as pessoas heteronormativas também sofrem, porque isso influencia, por exemplo, não é o aspecto agora da nossa conversa, mas assim, na demonstração do afeto, por exemplo, entre homens heterossexuais, né, que são julgados se mostrarem afetividade. Isso tem a ver com essa questão da sexualidade, da livre sexualidade e o que é um afeto, sabe? Né, do que apenas
uma relação de demonstração de carinho que pode acontecer em qualquer grupo de pessoas, de amizade, né, familiares, etc. Isso é verdade. Só te interrompendo agora, que eu lembrei. É um grupo de amigos aí, eu não posso citar nome, mas assim, tem pessoas que, tipo assim, têm ciúmes de minha pessoa. Pois Por é. ser, assim, sei lá, tipo assim, não, sabe, não faz sentido. É amizade, gente. Tipo, se eu já me assumir heterossexual, já falei que eu sou hétero, e a pessoa clica na tecla falando que não, é um caralho. Não tô dizendo, gente, calma. Não tô... Sim, não, você tá entenderam? certa. Não, Gabi, relaxa. Não. Não, eu tô entendo falando você. porque é uma merda. Porque, tipo, você não Sim. pode abraçar a pessoa, você não pode fazer nada, que a pessoa de longe já fica com ódio de você. Eu Sim. acho que isso também Entendeu? é uma dificuldade pra quem já se assumiu, por exemplo, gay ou bissexual, ou tanto faz. Sim. Porque, pra mim mesmo, antes de... Porque, tipo assim, quando a gente fala assumir, parece que a gente vai contar... Quando a gente fala assumir, parece que a gente vai contar pra outra pessoa, ó, sou bissexual. Mas, antes disso, a gente tem que se assumir pra nós mesmos. Tipo, um passo na minha vida foi eu entender o que eu era. Porque às vezes, é o que nem a Letícia falou, parece que você nasceu errado. Sendo que foi um negócio que a sociedade montou, tipo assim, não, você não ser padrão heteronormativo é errado, entendeu? Então, além do passo difícil que é você se assumir pra sua família, pra sociedade e tudo mais, é você entender você mesmo. Então, perdi meu raciocínio, calma aí. Não, mas você tá mais que certo, né? É uma questão isso mesmo. Porque as pessoas, né, que são heteronormativas, elas não passam por essa pressão de ficar pensando, eu vou ter que assumir em algum momento, né? Eu tenho que falar pra minha família o que eu fiz, o que eu faço, com quem eu saio, realmente nesses âmbitos, né? Não passa por isso, fala aí, se lembrou agora. Exato, Gabi tava falando de mostrar afeto, essas coisas. É difícil até pra quem é LGBT, porque pra mim, além de ser difícil eu me reconhecer, sempre foi difícil eu ter amizade com garotos. Amizade normal, sabe? Um negócio que é normal, você ter amizade com outras pessoas, né? Porque ou acham que eu tenho interesse, ou acham que eu sou diferente, ou me discriminam, ou até tem o caso da homofobia e tudo mais. Então, é difícil você mostrar afeto nessa sociedade que a gente vive hoje. E eu acho que o que mais é feio pra nós mesmos é a gente saber que se a gente entra na internet, no Twitter, no TikTok, no Instagram, vai estar todo mundo falando contra a homofobia é crime. Mas você bota o pé pra fora da sua casa e não tem jeito, você vai sofrer homofobia. Isso é certo na sua vida. E você só tem que lidar com isso. E saber que uma pessoa que tá no Instagram falando que é contra a homofobia vai estar na rua e vai achar estranho uma pessoa trans. Vai discriminar uma pessoa que é gay. Exatamente. É o que o Hector falou. Ou você se assumir quem você é, mas sofre, ou você se esconde numa outra personalidade, outra vida, pra não sofrer na rua, que é uma coisa, tipo, Só que você básica. sofre. Você sofre interno em você. De, tipo, ter que se esconder pra não sofrer na mão dos outros, sabe? É muito ruim você não conseguir ser você mesmo. Machuca, sabe? E você não ser você mesmo por causa das outras pessoas é pior ainda. Sim, mas o pior é o que você trouxe, né? Quando isso tá na família. Né, que é o primeiro âmbito social de onde a gente, né, convive a maior parte do tempo, é a família. Onde a gente deveria se sentir seguro, onde deveria ter uma segurança mesmo, né, um conforto, um acolhimento. E grande parte da população LGBT, o primeiro local de rejeição, de violência, é a família. Né, porque a população de rua, tem um estudo, né, que fala justamente sobre isso. A população de rua de São Paulo, por exemplo, grande parte é LGBT e é por conta disso, né? É por conta da família. A não aceitação, expulsão de casa desde cedo e ter que lidar com essas circunstâncias, enfrentar a rua sozinho, né? Esse isolamento de diversas formas. É muito complicado, esse isolamento e essa questão do descobrimento, né? E a solidão ainda com relação a companheiros também que são do mesmo gênero que você se identifica, né? O que o Enzo está falando, eu também passo, né? Então, se a gente está vendo que é uma coisa que tem já há anos,
Essa coisa de proximidade em conversa com pessoas, né, com outros homens, por exemplo, e proximidade também. Porque tem isso, né? A homofobia, ela passa por outros caminhos, né? Às vezes ela é um pouco encoberta, assim, né? Esse distanciamento, né? Se não querer se aproximar, não querer te conhecer e perceber que você não é definido só pela sexualidade, tem outras coisas aí. Às né? vezes é tão estrutural que você nem percebe, sabe? E é muito merda isso, sabe? Tipo, já teve amigas minhas que já deixaram de ser minhas amigas porque pensaram que eu estava afim delas. Exatamente, isso é muito foda. E, tipo, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Só porque eu gosto de mulher, não porque eu tô gostando de você, tá ligado? Então, tipo, é muito merda isso. Tem várias situações que às vezes a gente não percebe, mas acontece. Tanto que desde criança é algo que a própria família impõe sobre a criança ou adolescente que, tipo, tá ali na família e eles já impõem que, tipo, nunca fala sobre diretamente isso, mas sempre menino com azul, menina com rosa, sempre dá aquele jeito de querer impor alguma coisa pro filho. E quando ele vai crescendo, ele vai descobrindo o que ele realmente é. E tendo medo pelo o que a família impôs pra ele, ele não fala. E acaba ele mesmo não tendo liberdade pra falar dentro de casa. E quando ele tem liberdade, ele não fala por medo do que a família pode pensar. Isso é bem complicado, bem complicado. Isso é bem comum também, né? É o papel de gênero, né? Que a gente tem na sociedade também. O que esperam de você no momento que você nasce biologicamente com um determinado sexo, né? Já se espera muita coisa, né? É isso, tem bebês que já colocam brinco logo que Sim. nasce e tudo mais, já veste de rosa, já tem uma expectativa, decoração do quarto, as cores. Então é muito, se for pensar, esse mecanismo é um controle, né? É uma forma de opressão, se a gente pensar, de determinar um caminho que nem sempre, né? Aquela pessoa ela tem sua própria identidade, ela vai construir sua identidade ao longo da vida. E aí tem outra coisa que vocês falaram, que eu acho que é bem legal e importante, assim, enfatizar, é a desvalorização do adolescente e da criança, que acontece Sim. na nossa sociedade. Né? Desvalidar também enquanto sujeitos que têm seu próprio sentimento. Porque ainda tem muito isso, né? De acontecer, ainda está numa idade que não sabe, que está se desenvolvendo, está escolhendo, tá... Lógico, mas a gente passa por dúvidas em todas as épocas da nossa vida, né? As dúvidas, elas frequentam, né, vários caminhos e estão na nossa mente o tempo todo. O ser humano, né, é movido por questionamentos. Mas, assim, em âmbitos de identidade da pessoa, quando você questiona, né, o que a pessoa ela está sentindo, de validar, né, os sentimentos mesmo de um sujeito, isso também é uma forma de violência. Né? Você não dá ouvidos ao que a pessoa está sentindo, né, se ela está sofrendo com alguma dor, né, se ela está sendo oprimida. Então é muito importante a gente ter essa atenção, né, esse cuidado às crianças, aos adolescentes, trazer o amparo possível, né, que for. Mas nunca, né, já vim com essa violência, por exemplo, de não, você não pode ser desse jeito, não, você não deve ser desse jeito. Isso é muito violento, né? É muito complicado, né? A gente tem que pensar isso para qualquer pessoa, na verdade. Você não poder ser quem você é uma das maiores violências do mundo, com certeza. Sim. Uma coisa que eu percebi na minha situação é que eu tive muito apoio em relação de, tipo, eu não tinha de ter brinquedo só de menina ou brinquedo de menino. Pra mim era brinquedo, tá ligado? E a minha mãe e meu pai comprava e é isso mesmo. Eu brincava com aqueles Max Steel misturado brincando com a Polly, tá ligado? E era muito da hora. E fica mais legal, né? Olha isso. Meus pais, Por que eles não me restringiam de, tipo, isso não é brincadeiro é brincadeiro, brinquedo pra menina, sabe? Eles davam mesmo. Uma coisa que eu lembrei agora é que na minha infância, a primeira pessoa que eu gostei era uma menina. E nunca chegaram pra mim e falaram, tipo, então, não pode gostar de menina. Porque pra mim, meus pais nunca me falaram isso. Então eu comecei a gostar da menina e eu falava pra todo mundo, tipo, eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. E eu falava pra minha mãe, mãe, tô gostando dela. E falava pros meus amigos. Até que, tipo, a minha mãe, ela levava isso numa boa. Só que quando eu tava na escola e as minhas coleguinhas falaram que você não pode gostar de menina, não sei o quê. Aí eu fiquei, nossa, mas por que eu não posso gostar de menina? Minha mãe falou que eu posso. Quantos anos você tinha nessa? Eu tava no prézinho
3, eu tinha... Então, olha isso. Eu né? tinha 5 anos. Então, imagine, é uma ingenuidade também, assim, sabe? O que é esse gostar, sabe? Tem várias formas de gostar, né? Pode ser um gostar a mais, a menos, mas eu tô falando assim, é uma criança, sabe? E você já vem com um mecanismo de... possivelmente é um gostar que muita gente passa, né, durante esse período de infância e que tudo bem, sabe? É um gostar das pessoas do jeito que elas são, é uma coisa genuína e... Aí as pessoas já criam esse bloqueio, né? Não, você não pode gostar, falar isso, né? De uma pessoa do mesmo gênero, por exemplo. Sim. Que violento, né? Que Exato. complicado. Sim. Eu acho que, inclusive, como várias outras coisas, eu acho que eu passei também por coisas iguais a essa da Letícia, porque até quando eu, não lembro em que idade que eu estava, mas eu lembro que eu estava no 4º ano. E eu não sabia que tinha esse negócio de heterossexualidade, bissexualidade, tudo isso, até porque não tem como uma criança, né? Não tem por que uma criança saber disso. Mas eu também sempre, gostei de garotos e garotas normal, e eu não sabia que em algum momento a sociedade ia chegar e dar um tapa na minha cara falando, não, você só pode fazer isso. Porque, nunca achei nada errado, entende? É igual a Letícia falou, pra mim eu não sabia se existia alguma coisa errado. Você entre só aspas. gostava, tá ligado? Exatamente. No meu caso, a minha própria família já impôs muita coisa pra mim desde criança. Então eu sempre tive medo de me abrir com minha própria família. E, eu nunca abri. E eu não vou abrir. Porque, eu sei os pensamentos dele, eu sei o que eles vão falar. Então, é muita coisa pra minha cabeça. Então, eu sei que às vezes é melhor não falar. Igual a minha situação. Tem muita gente que passa pela mesma situação de não falar porque já sabe o que a família pode falar de você e que vai ser uma puta de uma repercussão na família. E é muito complicado isso, porque simplesmente não pode se expressar. No meu caso, eu sou bissexual e eu não posso falar pra ninguém. Só pra vocês. Foi o que o Hector tinha A cara do dito. Hector. Só tá falando num podcast, mas tudo bem. Foi o que o Hector falou, né? Que... A mãe do Conejo veio no podcast. Não Mãe, vai sei. embora. Vocês que sabem se vocês vão manter isso depois. Corta, Conejo. Ela não vai ver, né? Foi o que o Hector falou. Que, né, o primeiro local que a gente teria liberdade de se expressar seria com a família. Mas eu ia cortar ele, mas não cortei. Mas tem outros casos, por exemplo, do Conejo, que, né? Que se expressou com os amigos. Eu tenho um amigo meu também que é gay, que ele foi a primeira pessoa que falou pra mim, abertamente, que ele era gay. Eu já tava desconfiada. Mas ele primeiro falou pra mim, aí depois falou pra uma amiga minha, e nunca falou pra ninguém na sala. Aí depois passou um tempo e ele se assumiu pra mãe dele, a mãe dele aceitou, tudo numa boa, só que o pai dele é bem... Sabe, bem... Entendeu? Bem, e ele nunca se assumiu por pai dele, né? Então, é complicado. É muito ruim, é um negócio que a gente provavelmente nunca vai conseguir mudar. Porque o que a Letícia disse no começo, não tem... Foi a própria sociedade que implantou isso, de que você nasce heterossexual e depois você vai escolher ser gay. Primeiro que ninguém escolhe. Eu não levantei um dia e escolhi, nossa, uma vontade de sofrer homofobia na rua. Ninguém acorda assim. Você nasce uma criança, um ser humano. Né? Não é... Você não escolhe. Às vezes, quando a sua família é uma família muito... Ou ditadora, ou sei lá... Chega a ser humilhante você ter que chegar pra sua família e falar que você é bissexual. Uma coisa que eu lembrei agora, só pra acelerar o papo. Hector, eu vi... Não. Cadê? Eu vi, vejo que tem muita gente que se sente confiante de falar pros professores na escola que as pessoas são homossexuais. E você já recebeu alguma vez algum aluno que se sentiu confortável de falar pra você? Porque, já vi muito caso de aluno que não tinha coragem de se abrir em casa, mas tinha coragem de se abrir na escola. Tá. Eu não lembro de um caso específico, mas acho que sim. Mas eu acho que ficou ainda melhor assim, nesse sentido de diálogo, quando eu também falo abertamente para os estudantes que eu também sou LGBT, sabe? Eu acho isso muito importante.
porque cria uma abertura. E eu já vi estudantes terem um distanciamento comigo, que eram LGBTs, e aí no momento que eu falava que as pessoas sabiam que eu era LGBT, se aproximavam. E isso é muito importante, tanto para mim quanto para as pessoas que são também, né? Porque para mim é eu perceber também que tem outras gerações de pessoas que estão aí, né, dando visibilidade, né, estão vivas, estão se mantendo, estão felizes, estão tentando, sabe? Então, trazendo uma continuidade também, né, nesse sentido. É muito importante, né, eu não ter esse isolamento também, mesmo na minha área enquanto professor, em relações com os estudantes. Eu acho muito importante. Eu acho que, então, pode ser tão importante com o estudante quanto para o professor isso, sabe, esse mecanismo. É um acolhimento mútuo. Eu acho que é sempre assim, quando a gente está em sociedade. E aí tem uma coisa que o Enzo falou que eu acho que... Assim, eu não sei o que ele queria dizer muito bem, mas... Ele falou assim, de que você não sabia quando você era criança, que uma pessoa poderia ser hétero ou homossexual, né, que teria isso, né? E não tem por que uma criança, eu acho que você comentou assim, não tem por que uma criança saber, mas tem que, né, tem que saber. É isso que eu ia falar. O que eu quis dizer... eu acho que você não quis muito dizer isso, mas eu só tô enfatizando, né? O que eu quis dizer é que, tipo assim, se você pega uma criança de 9 anos, 10 anos, não é que não tem por que ela saber, eu acho que eu me expressei errado. É que, tipo, não é porque não tem, não tem porquê, não tem como. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer, porque é igual você falou da Letícia, uma criança tem uma ingenuidade, não conhece o mundo, não sabe como funciona tudo direito. Você querer exigir isso de uma criança é uma parte criança... arrogante de você mesmo. Mas a ingenuidade que a gente tá falando também não é em todos os aspectos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. De novo, pra não... porque a gente usa muito aquele negócio, você é infantil, né? Uhum. Que é isso, como se tudo que é infantil você não entende, você não sabe, você não tem capacidade de entender. E as crianças entendem muita coisa. Por isso que a educação sexual ela tem que estar na infância também. E a criança, ela não tem como, mas deveria saber que existe heterossexual, homossexual, bissexual. Isso não é incentivar, é ela saber que existem, não é deixar invisível, apagar isso, porque você pode estar apagando a identidade daquela própria pessoa que é criança. E ela, no momento que ela vai acabar se descobrindo, né, espero, assim, a criança que ela tá oprimida, ela precisa se descobrir, né, no caso, ela pode ser num momento muito complicado para ela, de violência, né, em outros aspectos. Então, se ela já está preparada, uma sociedade que ensina, né, que fala para ela sobre como a sexualidade funciona, né, que tipos de sexualidade existem. E quando eu falo sexualidade, eu tô falando das relações, de afeto, né, de que tudo bem, né, de que não é uma questão, não deveria ser um problema, entendeu? Você gostar de pessoas do mesmo gênero, não deveria ser para a sociedade um problema você gostar de pessoas de 2 gêneros, né, e etc. Então, é muito importante que a criança ela seja ensinada. E ensinar não é incentivar, né? Porque a gente ensina sobre várias coisas, né? E quando eu estou ensinando sobre aspectos da sociedade históricos, sobre violência, sobre N temas, eu não estou incentivando, eu estou conscientizando. É diferente, né? Enfim. Tipo ProErd. O nosso papo do primeiro tópico foi muito bom, mas tem outros 2. Tem mais? Claro que tem, você acha? É isso, gente. Boa noite, acabou. Bom, agora, sobre identidade de gênero. Eu acho que é um negócio um pouco mais sério, porque é aquele mesmo papo de você conseguir se entender, você conseguir se descobrir antes de qualquer outra coisa. E aqui entre nós, acredito que não tenha ninguém que se identifique com outro gênero, tem, gente? Então, tem uma história muito engraçada. Quando eu era criança, tudo aconteceu na minha infância, assim, que eu fiquei bem perdidona, mas acho que foi bom pra eu poder me aceitar mais agora. Quando eu era criança, eu não gostava de brincar com as meninas. Gostava de brincar com os meninos porque era mais legal. E eu pensava que eu não era uma menina. E eu falava que eu era criança, que eu queria ser um menino. Falava isso pra, tipo, meus amigos, minha família, mas não falava pra minha mãe. Tipo, falava pra minha prima, minha tia, mas não falava pra minha mãe. E eu lembro que eu tinha assistido uma novela que eu não lembro agora. Era uma novela que... Vocês viram uma novela que tinha a Ritinha, que ela era uma sereia?
Ah, da Ivana, que é o homem trans. Sim. Que ele, H2O. que ele, ele se descobriu transexual durante o processo da novela. E eu assisti essa novela com a minha mãe. E nesse processo eu comecei a pensar, nossa, será que eu sou transexual? Eu sou um boy e tal. E aí eu comecei a entender muito disso na novela e fui falar pra minha mãe. Nisso que eu falei pra minha mãe, ela achou muito de boa, se assustou, queria que eu fosse num psicólogo. E me pôs no psicólogo. E no fim do psicólogo eu descobri que não era isso. Foi bom, mas, tipo, ainda foi uma situação que eu fiquei ali na dúvida. E minha mãe também me ajudou muito nisso, porque ela ia, comprava as roupas que eu queria, fazia as coisas que eu queria. E eu lembro que eu queria que me chamassem de Lucas. E a minha mãe me chamava de Lucas. E quando perguntavam qual era meu nome, ela falava, o nome dele é Lucas. Então, tipo, foi uma fase... Hoje eu olho pra trás e penso, caramba, que doideira que aconteceu, tipo, na minha vida. Mas foi interessante passar por isso. Tá, e que importante que sua mãe... Realmente, é importante. O psicólogo, as pessoas acham que não há necessidade. Ah, sim, porque a gente tá falando sobre isso, né? A sociedade, ela, de novo, ela tá sempre oprimindo, né? As nossas ações, controlando o nosso corpo, controlando vários aspectos do que a gente deve ser. E aí o psicólogo, ele é muito bom, porque é um momento que a gente vai ter o contato com um especialista e com alguém que vai ajudar a gente a entrar em contato com a gente mesmo, né? Consigo. Então é necessário isso, sabe? Esse processo. Isso para todas as pessoas, na verdade, né? Eu recomendo o psicólogo para todo mundo, né? Eu também, enfim. Mas é isso, é um processo de descobrimento e que bom que sua mãe te escutou, né? Sim. Que é o certo a fazer. Meu pai achava que era frescura. Mas... Mesmo assim, minha mãe, ela conversou super... Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Não, é muito importante isso. Legal. Porque, tipo, desde pequeno, os pais... Tipo, seria muito bom que os pais, desde pequeno, escutassem opiniões dos filhos sem, tipo, julgar eles. Antes de qualquer outra coisa. Porque, tipo, desde pequeno, tem muitas crianças que, tipo, simplesmente a ideia delas, só por elas serem crianças, são... julgadas ou oprimidas e ela acaba contendo isso pra si mesma e deixando isso pra falar depois, ou nem falar, porque ela não vai ter mais coragem pra falar uma coisa assim, entendeu? Então ela se desenvolve com medos de se falar na própria família e, tipo, na própria família, algo, tipo, uma das coisas mais importantes, tipo, é a família, sabe? Não dá pra, tipo, ficar sem, então, né? Gabi tá rindo igual uma A Gabi retardada. tá porque- chorando aqui. Vocês não estão entendendo. Ela tá chorando do meu lado. Eu tô rindo porque fica assim... Eu tô assim... Não, eu ia falar que o Vinícius... Ih, Eu achei... Que foi? Eu achei que ele ia falar, não sei o que, da família, desde sempre. Eu achei que você fala, não sei o que, ensinar a ser homem, não sei o que, tipo homem. Aí na hora eu lembrei do MC Gui. Nossa, Gabi, Meu vai, Deus. pronto. Ela foi longe, foi Sabe longe. aqueles boné lá de 2011 que os caras usavam, tipo, desse tamanho, assim? Aí eu Sim, ainda comecei tem, a né? lembrar, eu comecei a cascar o Meu bico. Deus. Ai, Gabi. Bom, tem mais algum... Oi, isso. Tudo bem? O menino tirando foto aqui do nada, tá ligado? Tudo bem? Então, voltando ao assunto, o que eu sei, que eu já tive um amigo trans, já tive não, eu tenho, calma, ele não morreu. Além de todo esse percurso de ter que passar por se descobrir, por se aceitar e depois ter que se expressar do jeito que você quiser. Ainda tem toda a parte burocrática, gente, de documentos e da escola. Que, inclusive, a escola dele não aceitou trocar o nome, e isso é um negócio muito comum. É ridículo, né? Mas é direito da pessoa. Acho que todo mundo tem que saber disso, que é o seu direito você não é exigir que o seu nome seja trocado para o seu nome social. Nome que você se sente bem. Exato. Então... Mas é que ainda pra pessoas menores tem que ter a validação da família, né? Ah, não, sim. Sim, Da sim. tutela. É Gente, complexo, é não, complexo. nisso entra o caso muito complexo. de... Pela família, né? Que é muito complicado isso. Imagina, você É. quer mudar a família
A família mete um pau na sua cara e você não tem o que fazer. Nossa! É isso, mano. Você não tem o que fazer. Você chora. Tá, e agora? Próximo tópico. Não, tem coisa pra falar ainda, Gabi, calma. Também acho, tem bastante desse tema. Exato, é um dos temas mais importantes e a gente tendo essa oportunidade de estar expressando tudo isso e poder estar passando outros conhecimentos para outras pessoas, a gente tem que usar dessa oportunidade muito bem. Então, o que eu estava falando sobre os documentos e a escola, no caso de a pessoa ser menor de idade, a gente também entra num grande problema que é a relação com as pessoas. Porque se você é trans, você não tem que escrever uma plaquinha na sua testa. Oi, sou um homem, mas eu sou trans. Porque, tipo, não muda. Você é um homem e ponto final. Mas da mesma forma que a gente tava conversando, que o Hector tava dizendo, que às vezes quando pessoas descobrem que você é gay, que você é bissexual e tudo isso, as pessoas se distanciam. E acontece a mesma coisa com uma pessoa que é trans, isso já é óbvio. Acontece bastante. Exato. Muito, é. E eu acho que, assim, a gente vive numa sociedade que todos exigem respeito, mas só quando vai te afetar. Quando algo não te afeta, você não liga. E é mais uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil das pessoas conseguirem mudar, porque parece que já nascem sendo dessa forma. Mas Sim. enfim. Isso da família é uma questão de que, tipo, você vê muitas pessoas transexuais que vão morar na rua porque são expulsas de casa e acabam tendo que se prostituir, tipo, comer lixo e viver numa situação desumana, sabe? Só porque a pessoa se descobriu transexual. Porque a família não aceita, sabe? A que ponto, tá ligado, a gente chegou por causa do preconceito? Parece que automaticamente você vira um animal selvagem, porque a sua família não te aceita e você não é aceito em nenhum ramo profissional. Porque tem muitas empresas que simplesmente não aceitam você, mesmo você sendo um ótimo profissional, não vão te aceitar por você ser diferente, entre aspas, né? E às vezes quando te aceitam é só pra você cobrir aquela famosa cotinha, tipo, olha, temos um gay trabalhando aqui. Temos uma pessoa trans trabalhando. Nossa, na escola. sim. É. Isso é horrível, isso faz a pessoa se sentir mais humilhada ainda. E Acho que uma pessoa interessante Acaba que a gente deveria sendo- chamar pra isso é o Daniel. acaba Sim. sendo, exato, acaba sendo uma trajetória de vida muito difícil, muito humilhante, e é por isso que cada vez mais aumenta o índice também de suicídio, quando a pessoa é adolescente ainda. Apenas porque ela se descobriu, apenas porque ela se entendeu, e ela entendeu que o mundo é muito cruel. Na adolescência é bem complicado falar sobre esse tipo de coisa, porque são muitas ocasiões diferentes que acontecem com aquele adolescente, sendo na escola, até no trabalho, às vezes, no trabalho, na escola. São, tipo, muitas ocasiões que você simplesmente não pode se abrir. E se você abrir, sempre vai ter um grupinho na sua sala que vai zoar, porque você simplesmente é diferente das outras pessoas. Porque você não é diferente, você só é o que você é, e não tem problema ser o que você é. Só que o que a sociedade impõe é o complicado, é o que as pessoas não entendem. Você tem uma necessidade tão grande de se encaixar, sabe? Sim, Ser adolescente é uma merda. é. Então, pois é. Na verdade, não é ser adolescente uma merda. De novo, são as normas que a sociedade coloca para determinados grupos, inclusive para os adolescentes, que criam, assim, impedimentos, que criam questões que as pessoas elas acabam tendo que se adequar a uma coisa que nem sempre elas são. Isso em diversos aspectos, né? E aí eu tava vendo aqui no celular porque você falou de documentação e tem um site chamado Poupa Trans, que é um site que ele mostra tudo que as pessoas trans, elas devem, como elas conseguem a documentação, a retificação do seu nome, na certidão de nascimento, para consultar tudo mais. Então essa informação também ela é muito importante, né? O acesso a essas informações para as pessoas de como conseguir. O problema é que a gente ainda tem documentações que são pagas, né? Então, Sim. assim, é uma despesa também que a pessoa tem que ter de tempo, de burocracia. Mas, enfim, o reconhecimento ele é importante, né? Que ele aconteça. E, então, se tem isso, né, disponibilizado, e é recente também essa possibilidade, né, que as pessoas elas consigam o que é seu de direito, né? De ser reconhecido por quem você é. Muito importante. Então,
Uma das perguntas que eu gostaria de fazer pro Hector desse tópico A cara da dele. comunidade LGBT e tudo mais é... Dá medo dessas perguntas, sabe? Assim, o que eu quero fazer pra você? Tipo, vai, Se fala. você não quiser responder tudo bem. também... Não, tudo bem. Eu só não Pode vou mais ser falar. seu amigo, mas deixa Não, eu... não. Gente, Nossa. Porque Pega- assim, pega a aqui eu não trabalho ainda. Quem trabalha de nós aqui, eu acho que é só o Vinícius e a Letícia. Mas... depende Por quê? do que você considera o conceito de trabalho. Começa, não, tô brincando. Nossa, Sendo aí professor vai. agora. Comunismo. Então, você já teve dificuldade na sua área profissional por estar se expressando ou por saberem que você não é hétero ou algo do tipo? Então, as dificuldades são diversas, né? Sempre existe. Se a gente está falando de uma sociedade que ela impõe modos de ser, então o controle, ele sempre aparece de alguma forma. E aí tem outros aspectos, né? De novo, intersecção de temas. A gente nunca vai poder falar das coisas. E eu acho muito legal sempre a gente deixar muito claro que há essa intersecção de que se eu tô falando que eu sou LGBT, eu que sou LGBT e mais o quê? Sou negro. Sou LGBT e negro onde? No interior de São Paulo. E que mais que eu posso falar também? Então, tem uma somatória de coisas, sabe? Que tornam, às vezes, as questões ainda mais complexas. E pode ser o jeito de se vestir, o jeito de falar, né? De gesticular, né? O movimento. Tudo isso compõe o que as pessoas vão identificar de você, né? E isso vai gerando também, ou intensificando, essa violência, esses problemas. Agora, no meu caso, se eu for pensar assim de questões, na escola eu tive problemas também antes de trabalhar. Tive problemas com meninos, assim, em termos de bullying e tudo mais. E isso que eu nem entendia de sexualidade. Nem é uma época que eu me questionava sobre alguma coisa. Eu comecei a me questionar a partir do momento que os outros começaram a falar alguma coisa. E olha que louco, né? Porque as pessoas, os outros, né, que eram heterossexuais e tudo mais, com o seu jeito de ser, grosseria, piada e tudo mais, né, que é violento. eram mesmo? Eu acho que são, That's the mas question. é uma questão, né, que é uma comunicação violenta, né, de determinados grupos da nossa sociedade, né, e, enfim, e aí depois pensar no trabalho tem várias coisas que afetam, né, e as pessoas não percebem. Eu já vi, não aqui, mas em outros espaços de educação que eu já passei, piadas, modos de falar, né, que acabavam sendo violentos, agressivos, a grupos LGBTs, e nem sempre eu tô numa possibilidade de poder rebater, porque às vezes eu sou realmente a minoria naquele espaço, né? Às vezes eu sou o único professor LGBT e tô num determinado espaço que, sei lá, 20 pessoas e 20 concordando que tal pessoa não pode ser assim, etc, etc, etc. Então, é uma situação de opressão também, né? Em trabalhos, ou estudantes, a gente vê, né? Acontece, né? Isso eu tô falando de modo geral, tá? Não tô trazendo aspectos específicos de nenhum lugar, deixando bem claro, né? Mas assim, acontece, porque a gente tá nessa sociedade. E isso vai acontecer com vários professores, não só comigo. Vai acontecer com vários estudantes, não só comigo, em vários espaços de trabalho também, né? Isso é recorrente, você vai ouvir piada em algum momento. Você vai se sentir agredido em algum momento, excluído por conta disso em algum momento, né? Então, enfim. Oi, Gabi. Não, tava te olhando. Enfim, a violência, ela é cotidiana. É o que eu quero dizer pra vocês aí, assim, tipo, em todos os espaços de trabalho, não existe um espaço de trabalho que não vá acontecer. Sim, eu já... Ai, meu Deus, você ia falar, desculpa. Não. Tá. Tipo, às vezes uma pessoa, um adulto mesmo, às vezes no local de trabalho não fala, sabe, que o que ele realmente é, por medo de ser julgado pelo chefe, pelos funcionários. Então é bem complicado, porque ele acaba não se abrindo com o ambiente de trabalho dele, não pode ser a pessoa que ele é. Sendo que, tipo, ele depende disso e talvez se ele falar alguma coisa, ele pode ser julgado ou até mesmo tirado da empresa. Sendo que eu fiz uma pesquisa breve aqui e tem 38% de empresas que declaram que tem Não algum contratam. preconceito, sabe? Tem algum preconceito e às vezes ou rebaixam o salário dessas pessoas só por serem quem elas são. E, tipo... Meu, são muitas empresas. 38 é muitas empresas. É tipo algo absurdo. Tipo, simplesmente por elas serem elas. E por isso que é importante a gente ver que empresas incentivam cotas, por exemplo, para pessoas trans, LGBTs,
nesses espaços. Isso também é muito, muito importante, né? Ter essa diversidade e representatividade nesses espaços. Porque tem outras que preferem realmente não contratar, né? E expõem isso de vários modos. Isso é muito complicado. Ou tem aquelas empresas que usam apenas, né, na propaganda, num slogan e tudo mais, querendo demonstrar uma coisa que na realidade não é. A gente tem que ficar sempre muito alerta com isso e exigir os direitos aí, né? A empregabilidade das pessoas trans, principalmente. Que as pessoas trans, o destino delas não seja só, né, tipo, sempre trabalhar em supermercado ou em outros tipos de trabalho que é digno, mas assim, precisa aumentar a oportunidade, né? Os espaços de estudo, de possibilidade de continuidade e esse acolhimento por meio de políticas públicas. Política é importante no podcast de vocês também, Alácia. Sempre. Política. Pois é. E política, eu tô querendo dizer política no sentido amplo, gente. Sim, Toda vez que eu falo sim. de política. Isso que eu ia falar, política Não né, é partido, se resume- política Exatamente. é muito mais, né? São as ações que o Estado fornece, né? Que a sociedade, de um modo geral, promove para, por exemplo, num programa social, enfim, incluir pessoas, né? Quem é excluído, né? Enfim, os direitos, né? Pois das é, pessoas. e falando de direito de exclusão, inclusão e tudo mais, eu já cheguei, é muito difícil, e eu já cheguei a ouvir que hoje em dia, abre aspas, hoje em dia, esses gays estão tomando conta do mundo. Ai, Mas Ah. como se estivessem falando que, só hoje em dia Que isso bom, existe. não é? Que bom. É, Nossa. morram todos os héteros. É, Agora. Não Como se estamos querendo falando dizer disso. Agora. que Não, hoje... não, Nossa, eu não. tô me sentindo... Você vai cortar essa Depois, parte, porque não se promove violência. É Os piadoca. Não, mas A os oprimidos não podem É porque promover você não violência tava- nem... É brincadeira, É. gente. Eu amo vocês. Mas, Meu agora eu namorado vou é parar hétero, esse é rolê, brincadeira. mano. Não, tô falando sério. Assim, a gente não pode promover, mesmo em piada, porque as piadas são feitas também pelas pessoas heteronormativas ou as pessoas que estão no padrão da sociedade, enfim, no modelo tradicional. Pra também romantizar a violência e outras coisas que acontecem na realidade. E a gente não pode utilizar a mesma moeda que as pessoas usam pra promover. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então a gente acaba utilizando a mesma linguagem e não é interessante, de verdade, assim. Só uma observação, fecha aspas, pode Me continuar. dê um fecho. Pode continuar. Pois é. Eu tava falando que eu já cheguei a ouvir isso como se a pessoa estivesse dizendo que somente hoje em dia as pessoas estão escolhendo serem gays, escolhendo não serem heteronormativos. Só que o problema é que antigamente a gente não tinha mídia. Sempre existiu tudo. Você liga a sua televisão hoje, vai ter caso de estupro, vai ter caso de assassinato, vai ter caso de homofobia. Coisas que sempre existiram. O que muda é que hoje é exposto tudo isso. Então não é porque, nossa, casos de estupro aumentaram. Não, sempre existiu estupro. É que você não via, entendeu? Então, é difícil a gente falar que, por exemplo, tudo está mudando, tudo vai mudar. Porque não mudou ainda. Muita coisa mudou, sim. Não, sim, Eu também acho que mas muita coisa mudou. muita coisa mudou a parte de o que a gente conseguiu. Mas ainda assim existem pessoas com aqueles aspectos e opiniões. De pensar, tipo, esses gay aí tá chegando agora? Exato. Sabe, E isso... é difícil. Sendo que... sempre teve. É que eu não tô conseguindo saber me expressar, mas sim, é exatamente eu entendi. isso. Por exemplo, anteontem, sei lá, eu vi uma postagem sobre o Vitão, um cantor. E aí que ele usa a roupa que ele quiser usar, né? Porque pra mim roupa não tem gênero, né? Não tem... Enfim. E aí, muita crítica, assim, das pessoas. Eu olho os comentários das pessoas e eu não acho isso muito saudável, eu não recomendo que vocês façam isso. Porque a gente sabe que a gente vai ver muitos comentários, críticas e às vezes violentas, agressivas. Então, por exemplo, no caso dele, ele não pediu, assim, por exemplo, opinião sobre a roupa dele. Né? Assim como a Débora Seco também teve um rolê aí também que aconteceu, a atriz que tá apresentando algo na Globo da Copa, também criticaram a roupa dela. Enfim, essas pessoas não pediram. As pessoas geralmente não pediram e as pessoas, elas geralmente se acham no direito, quando a gente vê pessoas na televisão ou públicas, etc., de também expor sua opinião e até a violência, né? E ser agressivo com as pessoas porque elas estão sendo quem elas são. E aí, no caso, o Vitão, ele tava com vestido, sei lá, maquiagem, etc. E aí eu vi vários comentários assim, se fosse na minha casa, eu consertava no murro e não sei o quê. Meu Sabe? Deus.
quem acha isso bonito? Como pode ser bonito uma coisa assim? Não sei o quê. Ninguém falou pra ele, sabe? Enfim, primeiro a postagem nem era dele, pedindo a opinião de ninguém, né? Mas a gente passa por essas circunstâncias, né? De o quanto afeta a outra pessoa sendo livre, tá feliz por ser livre e usar o que quiser, porque ele te paga com o seu próprio dinheiro, seu trabalho, etc. O quanto afeta as pessoas, as pessoas que são violentas, né, nesse sentido, de verem a outra pessoa ser livre apenas, sabe? Ele só tá sendo livre, só tá postando ele feliz. Qual é o sentido de você ser agressivo, né, com isso, né, numa sociedade? Então, e as pessoas às vezes não relacionam o quanto isso tem a ver com assassinatos, homicídios, violências, porque isso é justamente essa crítica, é como se, nossa, isso não deveria existir, né? É você legitimar isso, né? Você incentivar por meio da internet, por meio de uma fala, esse tipo de apagamento. É muito complicado, né, a gente ter uma sociedade desse jeito. É uma sociedade que não ensinou, na verdade. Que as pessoas podem ser diversas e tudo bem, sabe? Enfim, temos direito à individualidade. Temos direito de ser em qualquer lugar. Gente, e o silêncio? Isso aí. Meu Deus, o que aconteceu? Oi, Letícia. Oi, Letícia. Canteiras, a Shura da Labera. O bagulho lá da Samira Close. Continua. O que a gente ia falar? Próximo tópico. Exato. Tem mais tópico? Não, a gente Esse tópico tem bastante coisa, né? Tem muita coisa pra gente falar. a gente tem esse dom de emendar tudo em um só. E a gente conseguiu conversar sobre tudo. Ah, é? Qual que era o outro? LGBTfobia, a gente tava falando disso agora. Mas a LGBTfobia tem muita coisa pra discutir também, né? Eu tava pesquisando e geralmente a LGBTfobia se resume a homofobia, que atinge somente gays e lésbicas. Só que existem, tipo, LGBTQIAP+. Mais, isso. Então, Muito. às vezes, até uma própria pessoa LGBT consegue ter preconceito com pessoas da própria Nossa, comunidade. verdade. A mesma Sim. comunidade. Exato. É o que é Então, mais complexo ainda, olha Exato, isso. chega a ser muito complexo uma pessoa saber como é sofrer homofobia e acabar empregando a mesma coisa praticamente com pessoas que se identificam de outra forma só. É, reprodução, né? Quando o oprimido, de novo, vira o opressor, né? Tipo, de determinado grupo, né? Gosta de exercer um pouco de controle sobre o outro também. É muito complicado a nossa sociedade, né? Ela segmenta as pessoas muito, né? E em relação a essa questão de poder, em relação à valorização de gênero, nossa, a nossa sociedade, ela precisa muito, na verdade, o que vai abrir caminhos pra gente unificar tudo isso é o conhecimento, né? Sim. É o conhecimento. Que nem Pois é. aquilo que você falou, que você sofria bullying dos héteros, eu falei, será que não? Era de tipo, será que eles faziam um bullying pra não sofrerem por ser, sabe? Tipo, tem muita gente que é LGBTQIAP+, só que se esconde numa camada hétero pra fazer preconceito, Tá. Nossa, sabe? sim. De tipo, Eu pra não entendo. sofrer. Eu acho que isso pode acontecer, mas não é um caso lá, né? Eu tinha um amigo que eu considerava, por exemplo, o melhor amigo, mas ele não era LGBT-fóbico, mas ele era racista. Ele fazia muitas piadas racistas. E na frente dos grupos, na frente, né? E pra fazer todo mundo rir, pra fazer todo mundo, né? E eu junto, sabe? E eu ria também, né? Pra não sentir o quê? Tipo, né? Já era constrangedor, enfim. Mas o que a gente vê? Eu só percebi depois o quanto que era humilhante, o quanto que era violento o que ele estava fazendo comigo. E fui entender também qual é esse mecanismo depois, né? Porque é o estudo, né? De você entender como é racismo ou essas questões de gênero estruturais, elas funcionam. Porque quando a pessoa ela faz piada, quando a pessoa ela usa da sátira ou ela quer diminuir uma pessoa por determinada característica, um estereótipo que é criado na sociedade, né? E a gente tem as marcas, né, que são os estigmas que a gente carrega na sociedade. O estigma por ter piercing, o estigma por ter tatuagem e etc, né, que as pessoas marcam e aí já associam você a determinadas características só porque você tem esses elementos. Na verdade, essas pessoas que fazem essa violência, elas só querem legitimar o poder dela, o lugar dela. E ela quer meio que falar assim, ó, eu posso falar o que eu quiser sobre você e determinados grupos porque eu tenho esse direito, porque eu tô em tal status de privilégio na sociedade, né? Então a pessoa tá determinando o que ela aprendeu. Que na sociedade, ela, por ser daquela característica, no caso dele, era branco, etc, um homem e tal,
e hétero, ele tinha o privilégio de poder falar o que quisesse e isso não teria problema, certo? Ele vinha como isso. Então, e era uma reprodução que com certeza ele via na família, né? Em outros aspectos históricos, na televisão e etc. De ver os elementos, as pessoas negras ou LGBTs, sempre em papéis inferiores, né? Ele só está reproduzindo o que ele está vendo na sociedade. Então, o que está faltando para essas pessoas? Faltando conhecimento total, diálogo aberto, mas isso falta desde a infância, porque depois que ela já é adulta, mudar esses valores É muito difícil. é mais difícil. É isso, Conejo. É bem difícil, a gente sabe bem. Pois é, então durante todo esse episódio inteiro a gente falou pra vocês um pouco de experiências pessoais, de conhecimentos que a gente adquiriu com essas experiências. E o fato é, resumindo tudo, parece que todos os seres humanos, todas as pessoas têm esse instinto de querer humilhar as outras, de querer diminuir as outras. Então é tão simples. É só você olhar pra você. O que você não gosta que façam com você, é só você não fazer com os outros. E acho que isso aqui se encerra tudo que a gente tinha Mas que eu falar. queria. Porque tá Eu acabando o não nosso concordo. tempo. Mas eu E- queria realmente falar. Só uma coisa, a gente tem que tomar a fala de não faça, como que é? Com os outros? O É quê? só você não fazer com os outros o que você não gosta que façam com você. Isso, que não gosta que faça com você. Ela é um problema também, essa fala. Tipo, essa frase, desculpa. Por Mas quê? Por quê? Porque as pessoas, elas não enxergam assim, né? Não faço com os outros. Porque os outros que as pessoas consideram, as pessoas que geralmente são violentas ou preconceituosas, elas não enxergam os outros como uma pessoa, muitas vezes. Uma pessoa humana, uma pessoa com sentimentos. É muito complicado. A nossa sociedade nem sempre enxerga outras pessoas com humanidade. Entendeu? Como uma figura humana. Então, isso que eu tô falando desde pessoas em situação de rua, pessoas LGBTs, trans, né? Dessa desumanização de caráter de sentimento. Então, no momento que a pessoa escuta essa frase, muitas pessoas, elas já têm incorporado, né? Elas naturalizam a ideia de que esses outros são outros iguais a ela. Entendeu? Eu respeito quem é igual a mim, quem tem o mesmo pensamento que eu. Quem tem pensamento diferente, as pessoas ainda não compreendem, infelizmente. Deveria ser, é uma frase bem utópica, mas na prática não é assim na nossa sociedade. É isso que eu quero dizer, sabe? Enfim, Entendi. a gente pode continuar brincadeira. Entendi. É isso, gente. É isso. Temos um tempo determinado pra ficar Infelizmente, aqui. nós temos um tempo indeterminado, não. Hoje tem jogo. Determinado, Hoje tem jogo. Tem jogo. Sabe o que você faz agora, Tem Hector? jogo. Vai embora. Gente, obrigado então, né? Obrigado, antes de Obrigado, qualquer coisa. gente. Obrigado, Hector, que veio aqui nada. Obrigada, Hector. Que veio Gostei, doente. gostei. falar um Eu pouco quero- com a gente. Mas eu gostei. Ah, que bom. Né? Obrigado, Eu tomei então. injeção já, então. Eu também acho muito importante. É isso então, gente. Isso aí. Então, tchau Nossa, gente. Tchau, Tchau, gente. obrigado. Obrigada. sem Beijo. cuspe. a Kisses, todos. kisses. É isso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado Ai, você, Hector. gostou, Hector? Gostei. Gostei. Uhul! Gostei mesmo. Foi muito legal. Então Vamos agora ver, Vocês gente, no fizeram como Instagram, conversa né? mesmo. Gostei. entra no aplicativo e dá 5 é estrelas. verdade. Nossa, eu vou- Sigam o nosso Instagram e o nosso canal Mas no corta, YouTube. se eu falei alguma Ah, besteira, corta, por favor, quais? gente. Você Não, falou imagina, besteira, se Hector. você Eu Não. tenho, falou eu tenho um besteira. emprego a zelar. Não falou besteira, não. Assim, Falou, não. sério. Gente, então não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, se inscrever no YouTube e no Instagram não se esqueçam que é Podsex com 2x. É isso, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, gente.